Olá, aprendiz! Dica rápida para você utilizar melhor o seu material de estudos quando você tem acesso a exercícios. Olha só, a gente já falou da importância de você fazer exercícios para aprender, certo? Então, no caso de quem estuda por resolução de exercícios, é interessante você pensar também o seguinte, ó. Digamos que você tem uma apostila dessas, que é cheia de material, é cheio de exercício para você fazer. Como é que você faz para selecionar e aproveitar melhor esses exercícios que o material te oferece? É interessante você verificar algumas coisas e alguns pontos. Primeiro, você está estudando pela primeira vez ou você está revisando o assunto? Dependendo do caso e da concepção, tem exercícios melhores para você estudar e exercícios melhores para você revisar. Quando você estiver fazendo um estudo pela primeira vez de um assunto, eu recomendo que você faça o quê? Que você localize aqueles exercícios que sejam mais didáticos, que geralmente são exercícios assim, ó. São exercícios como esse, onde você tem alguma coisa de relacionamento, verdadeiro e falso e julgamento para fazer. Quando você tem que julgar várias alternativas, você vai usar essas afirmativas para quê? Para te dar pequenas pérolas de sabedoria. Elas vão te dar pequenos conceitos de forma simplificada. Essa questão, por exemplo, essa questão é uma questão dessas que você tem o quê? Que você tem que avaliar e julgar as afirmativas uma por uma. Cada afirmativa dessas verdadeira, ela vai te dar uma afirmação, vai te dar uma concepção que, às vezes, o teu material de estudo e leitura não dá. Então, ao invés de simplesmente fazer questões objetivas como essas questões de julgamento são melhores para você começar o seu estudo. Então, na hora de começar o seu estudo pela primeira vez no conteúdo, prefira questões de julgamento no lugar dessas questões mais objetivas. Prefira também, se você tiver acesso, questões dissertativas que vão direto ao ponto. Essas aqui também servem muito bem para você começar a estudar alguma coisa. Então, entendeu? Começou assunto novo, procure questões assim, questões de julgamento, onde você tem que dizer qual afirmativa é correta, qual é errada. Procure também aquelas de verdadeiro e falso ou aquelas questões de somatória. Questões como essa, por exemplo, são ótimas também para você treinar, para você começar a estudar. Nessas questões de estilo somatória, você também tem que julgar as afirmativas de acordo com a numeração e depois calcular o resultado das afirmativas corretas. Esse tipo de questão também é bem interessante para você começar o seu estudo. Então, depois que você fez aquelas questões então, de julgamento, de somatória, de verdadeiro e falso, você já vai fazer o que naquele momento? Você vai direto no gabarito, verifica logo a resposta sem perder tempo, porque você está começando a conhecer aquele assunto. Você vai usar aquelas questões para que elas te orientem em relação aos assuntos. Agora, e essas aqui? Como é que eu uso questões tradicionais de múltipla escolha, questões objetivas para estudar? De preferência, você vai usar essas questões clássicas e tradicionais já no seu momento de revisão e aprofundamento, onde você vai se testar para verificar se você aprendeu. Então, naquelas questões lá do início, você vai de cara e já olha o gabarito e tenta entender o porquê do gabarito, tenta entender por que a afirmativa 1 está certa, por que a outra está errada, o que está certo nela e o que está errado naquela afirmação. Nessas aqui, não. Essas aqui são questões rápidas de múltipla escolha que você vai usar para se testar, de preferência no momento de revisão. E aí você vai pensar também, existe algum critério para escolher essas questões? Existe. Por exemplo, você nota geralmente que no material de estudos, você sempre tem ali apontando qual é a banca que fez aquela questão. Então, quando você vai resolver questões de determinadas bancas, prefira as questões da banca que você está de olho. Então, se você vai fazer um vestibular que tem o perfil da FUVEST ou que seja a própria FUVEST, localize no seu material primeiro essas questões. Aqui, por exemplo, eu tenho uma infinidade de questões sobre sistema digestório. Eu vou simplesmente fazendo todas elas do mesmo jeito? Talvez seja interessante você primeiro selecionar aquelas questões de bancas que são mais próximas da que você está estudando. Então, é interessante que você faça esse tipo de busca, certo? Procure as questões daquilo que você vai se submeter à prova. E aí sempre usando aquele crivo, né? Prefira questões que tenham relacionamento, que tenham verificação de tabelas, de gráficos
e percepção de imagens. Aquelas questões mais secas, vai deixando para o final, faça elas se der tempo. E também não perca de vista que fazer exercício serve muitas vezes para treinamento e aprofundamento. Então, vez ou outra, você vai fazer exercício batendo cabeça, pensando, verificando e tentando acertar. Às vezes, você vai fazer o exercício simplesmente com o propósito de usá-lo como um guia. Então, você pode olhar o exercício e de cara verificar lá no fundo do seu material qual é o gabarito. E aí, o teu trabalho é entender o porquê do gabarito correto e o porquê das alternativas erradas. Então, tenha sempre em mente esse tipo de hábito estratégico na hora de resolver os seus exercícios.